meu nome é Emily, sou estudante do SENAC. Estou aqui com meu grupo Ruth e Júlia para apresentar um pouco sobre a ecologia. É um simples conhecimento, mas que é de grande relevância. É de extrema importância o entendimento no que diz respeito à prática sustentável de ecossistema. Atualmente presencia-se um rápido desgaste de matérias-primas acompanhado de práticas que não asseguram a continuidade daquele ambiente para futuras gerações. Como exemplo de práticas que desgradam o ecossistema, a extração de madeira ilegal, o tráfico de animais nativos, rápido crescimento de áreas urbanas e indústrias que estão presentes no contexto brasileiro, colocando em risco o correto funcionamento do ambiente natural. Com a alteração ambiental, por meio de perdas da biodiversidade, modificações e perdas de habitats, ocorre variáveis propagação, patogênios e doenças como H1N1 e Covid-19, entre outros. Os impactos das ações dos homens no meio ambiente, em sua grande maioria, é de maneira negativa, visto que diversos setores são influenciados da ecologia, de maneira prejudicial. Como o meio ambiente se recupera quando paramos de destruí-lo? Existe um fenômeno chamado regeneração natural, mas para ela acontecer é necessário que o ser humano tome consciência das suas ações. E espero que através desse vídeo tenha te ajudado a ampliar seu conhecimento e assim te direcionar para melhores atitudes. Obrigada por assistir. Os continentes são as divisões do espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor compreensão. Trata-se de grandes massas de terras que estão separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem 6 principais continentes: América, Europa, África, Oceania, Ásia e a Antártida. A seguir, vamos ver as características de cada um dos continentes, organizado do maior para o menor. Ásia. Além de ser o maior dos continentes, é também o que possui a maior população do planeta. Sua área total é de quase 45 milhões de quilômetros e a população atual está estimada em 4,5 bilhões de pessoas. É na Ásia que encontramos o ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, com 8.848 metros de altura. Nela também se encontra uma região que se apresenta as relações políticas mais conflituosas do mundo, o Oriente Médio. América. O segundo maior continente do mundo, com uma área total de 42 milhões de quilômetros, é geralmente dividido em 3 partes: América do Norte, América do Sul e América Central. Outra forma de divisão separa o continente entre América Anglo-Saxônica e América Latina. A população total desse continente está estimada em aproximadamente 1 bilhão de habitantes. África. O continente africano é um dos que possui a maior quantidade de etnias em todo o planeta. Antes da colonização realizada pelos europeus, existiam mais de 2.000 civilizações diferentes. Sua extensão territorial é de mais de 30 milhões de quilômetros e a população está estimada em 1,2 bilhões de habitantes. Antártida ou Antártica. Também chamada de Polo Sul, é o quarto maior continente do mundo, com aproximadamente 14 milhões de quilômetros. Sua área é dividida entre vários países do mundo que realizam pesquisas e estudos científicos. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, esse continente não é apenas formado por gelo, mas também por uma grande quantidade de terra, ao contrário do Polo Norte, que é formado somente por calotas polares. Existe vida na Antártida, que abriga os famosos pinguins, entre outras espécies que conseguem resistir ao frio extremo. Europa. Foi a partir dela que se constituiu e se expandiu o sistema capitalista e seus valores econômicos, sociais, políticos e culturais. Sua extensão territorial é de mais de 10 milhões de quilômetros, e sua população é aproximadamente 800 milhões de habitantes. Oceania. É chamada pelos europeus de Novíssimo Mundo, pois foi o último local da Terra a ser colonizado por eles. Possui 14 países distribuídos por mais de 8 milhões de quilômetros. A maioria deles é formada por arquipélagos, que significa conjunto de ilhas. A população total desse continente é de aproximadamente 40 milhões de pessoas. Existe uma única cidade no mundo que se encontra em 2 continentes. É a cidade de Istambul, localizada na Turquia. Ela se localiza nos continentes europeu e asiático. Em um passado remoto, antes de existir os homens, os continentes eram apenas um, o Pangeia, que, graças aos movimentos das placas tectônicas, dividiu-se e originou as atuais porções continentais. Podemos analisar que cada região e estado tem uma interpretação diferente. São Paulo, por exemplo,
A taxa de mortalidade é maior porque é o estado com mais habitantes do Brasil, com 45 milhões de pessoas. Porém, vamos destacar que São Paulo tem uma estrutura para isolamento por conta do Covid-19. Já os estados do Nordeste, as pessoas precisam sair para se sustentar, com isso causando mais chances de serem infectadas e com isso, hospitais e leitos de UTI não estão conseguindo lidar com os habitantes do Nordeste por questões de infraestrutura. O nosso tema é noções de nutrição. Afinal, o que é segurança alimentar? É basicamente quando todas as pessoas têm acesso à alimentação básica, estando essa com preço acessível para os menos afortunados. Pode-se afirmar que só existe segurança alimentar quando todo mundo tem acesso fácil, físico, economicamente e tudo mais, a alimentos nutritivos e que satisfaçam suas necessidades nutricionais diárias. Os alimentos que nós comemos vêm da agricultura e da pecuária, que são o plantio de alimentos e a criação de gado. Eles saem desse processo, passam por uma lavagem e extração de carne, depois vão para os mercados e nós compramos e consumimos eles em casa. Para uma boa escolha nutricional, você deve escolher frutas, verduras e legumes. E para higienizá-los, você pode usar água sanitária, alvejante e bicarbonato de sódio. Porque existem pessoas que não têm o que comer. Para falar sobre fome, eu quero apontar o cenário brasileiro, por isso eu vou indicar a leitura da matéria no site Cola na Web, que fala sobre a fome no Brasil, como também que assistam o documentário Histórias da Fome no Brasil, do canal A Voz da Consciência. O vídeo é uma simulação da forma correta para a higienização das mãos utilizando a tinta no lugar do sabão e água. As moléculas de sabão têm duas pontas, uma hidrofílica capaz de se prender às moléculas de água e outra hidrofóbica, que se une às moléculas de óleos, gorduras e sujeiras. Uma vez que você enxágua a mão e outras partes do corpo, essa combinação age como uma conexão entre as moléculas de água e de restos de vírus e sujeiras, carregando-as ralo abaixo. Já as bactérias têm capas de gordura, chamadas de membrana. A função dessa capa é proteger o micro-organismo do ambiente. O sabão rompe essa proteção, fazendo com que essas bactérias e vírus morram. Por isso, é tão importante mantermos sempre as mãos higienizadas da forma correta. O saneamento básico tem implicações diretas na qualidade de vida e na saúde de cada indivíduo. O saneamento básico é considerado um direito primordial para todos e é assegurada pela Constituição e pela Lei de número 11.445 do ano de 2007. Porém, na prática, não vemos desta forma. Mesmo sendo um direito de todos, em algumas regiões, há porcentagens altas da ausência de saneamento básico. No Brasil, por exemplo, temos 48% da população sem coleta de esgoto. Aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Agora falamos sobre umas noções de gestão de recursos. Itens que são essenciais são aqueles feitos para manter a sua saúde básica, como alimentos, medicamentos, itens de limpeza e afins. Agora, os itens que não são necessários são aqueles que são itens de beleza, de tabacaria, jogos e afins, que não são necessários para manter a sua saúde. Então, se mantenha consciente. Cortar custos é importante não só em momentos de crise, mas ele te ajuda a ter mais recursos. Uma boa maneira de cortar custos é economizar, antecipar suas compras e evitar comprar a prazo, porque quando você compra a prazo, isso te coloca dentro de uma dívida. E para negociar as dívidas é com Serasa, você pode avaliar como está a sua situação e fazer uma consulta. Existem diversas taxas que os bancos não podem cobrar e que não podem estar acima da média no mercado. Não existe uma resposta do porquê eles fazem isso, mas eles fazem com o consentimento do Estado. Por isso é importante se manter atento sobre as taxas que são cobradas e se acontecer de cobrar uma taxa indevida, é importante você pedir para revisar.